Fala pessoal, tudo bem? Olha, bom dia, né? Boa noite, boa tarde, que horário que você estiver assistindo isso aqui. Antes da gente começar a falar sobre esse assunto, hoje saiu o resultado, né, de que a inflação brasileira ela está abaixo do que foi esperado, o famoso IPCA. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre isso aqui, não se esqueça, inscreva-se, curta, deixe o seu comentário, mas eu já vou responder uma pergunta que já tinha chegado para mim semana passada, tá? Sempre me fazem essa seguinte pergunta: Leandro, se a inflação está baixa, por que eu me sinto cada vez mais pobre? Por que eu estou com mais dificuldades de pagar e comprar, manter aquilo que eu de repente, normalmente eu consumo? Essa resposta, primeiro a gente tem que entender o seguinte: como é que a inflação no Brasil ela é calculada? Primeiro, é entender o seguinte: é feita uma coleta em todos os estados, cerca de 430 mil preços, ok? Isso cria uma grande cesta e você faz uma média em cima disso aí, né? Ah, o IBGE faz esse cálculo, 28 mil estabelecimentos, é um cálculo absurdo. Só que, muita atenção nisso aqui. Quando nós temos, de repente, esse tipo de cálculo, você pode ter regiões que vão ter uma inflação muito maior do que aquilo que foi determinado pelo governo. Então, qual que é o primeiro grande problema que nós temos? Inflação oficial é uma inflação média. E aí você sabe que nós temos regiões muito mais caras e tem regiões que não têm, que estão com deflação, tá? Então, para o governo, ele utiliza esse tipo de índice para ele calcular um repasse. Ah, vamos colocar demos 5% de aumento pro salário mínimo, e esse salário mínimo está tendo uma correção maior do que a inflação oficial. Ok, em tese sim. Se você recebe essa correção do salário mínimo numa cidade ou no estado que está com uma inflação menor ou igual ao que está a inflação oficial, ok. Mas se a inflação sua estiver maior, por exemplo, a inflação de Belo Horizonte deu mais. E aí? Ou seja, quando você tem, e você está numa cidade ou no estado, que a inflação ficou maior do que foi a inflação determinada no mercado, o que vai acontecer? Quando você tiver uma correção salarial, a sua correção salarial já sai defasada, você já sai no prejuízo, ok? Então, isso é uma primeira explicação que eu sempre falo para as pessoas, que se você fizer uma análise do valor que o governo, quando estou falando governo, tá, gente? Isso aí está desde do Fernando Henrique Cardoso, ok? Do valor do salário mínimo e do que o valor que o DIEESE determina que a pessoa deveria estar recebendo como salário mínimo para poder manter sua condição mínima de qualidade de vida, de saúde, né, e de alimentar, nós estamos falando uma diferença aí de quase 600%, ok? Agora, além disso, tem um outro problema também que a gente sempre fala. Quando eu tenho uma cesta que é muito grande, eu sempre, quando eu ia para os jornais, para as rádios, eu sempre falava e apontava isso. Né? Eu me lembro da última vez que eu estava lá na Itatiaia, eu falei exatamente isso lá para o pessoal. Eu falei assim, gente, muita atenção. Inflação de 4,92%, governo celebrando, mas você está com um aumento do transporte aqui em Belo Horizonte, né, na casa de 9,63%. É o dobro da inflação. Você já saiu no prejuízo aí. A carne, com as suas flutuações, você tem aumento de 14, 15%. É o triplo da variação. Então, a dona de casa, a pessoa que está em casa, ela tem cada vez muito mais dificuldade de manter o que está normalmente acostumado a comprar, porque a inflação do dia a dia, a inflação das coisas que participam da sua casa, do seu dia a dia, ela não segue o IPCA, tá? Ela sempre tem uma correção diferenciada. Então, por exemplo, escola, dificilmente uma escola tem uma correção menor do que 10%. Dificilmente.
e a inflação se a correção salarial vai ser em torno de 5%. Então, você já tem um prejuízo de 50%. Então, todas as vezes que alguém me chega e pergunta, Leandro, por que a inflação está estável e eu estou cada vez mais pobre? Mas é porque é uma opção que começa lá atrás por um cálculo que não é tão verdadeiro, é um cálculo meio falacioso, é um cálculo meio mentiroso. Por isso eu sempre tenho dito que quando os sindicatos ou qualquer, vamos dizer, pessoal vai lá discutir negociações, se fala, mas o PCA foi 4,92, mas qual foi o PCA da sua cidade? Qual que foi a real a inflação que comete, por exemplo, a cesta básica do seu dia a dia, dos produtos que compõem a cesta básica orçamentária familiar, ok? Então, todas as vezes a gente vê essa coisa que a economia está estável, mas a realidade é que o nosso dinheiro não consegue seguir essa inflação, é uma inflação mentirosa. E para piorar, desde quando o real começou a perder a sua qualidade real de valor, né? Me lembra quem assistiu o último vídeo que eu fiz em 2022, se eu tiver enganado, 2021, eu falava muito sobre isso. O real foi desvalorizado em quase 74%. E essa desvalorização do real, o nosso salário não acompanhou. Por isso que a gente fica aí. A inflação foi dada para baixo, significa que você vai ter uma correção salarial menor do que você deveria, mas você inevitavelmente vai ficar sentindo cada vez mais dificuldade de comprar suas coisas e manter suas contas em dia. Infelizmente, esse é o Brasil, esse é o modelo do sistema de inflação, é um modelo mentiroso que atinge muito mais as pessoas que não têm condição e que vivem, dependem de salário mínimo ou da correção que é calculada em cima da inflação. Ok? Fica até a próxima.